Se assentar ao lado da criança com o objetivo de ajudá-la a levar o para casa pronto para a escola no dia seguinte, não é bem assim. Afinal, como é que devemos e estamos ajudando nesse momento? Nesse vídeo, nós falaremos sobre como deve ser o momento do para casa. Como de fato ajudar a criança e depois disso, você gastará muito menos tempo para ajudar seu filho no para casa. E tenho certeza que você verá esse momento com outros olhos. Para mim, esse é um dos vídeos mais importantes do canal até agora. Esse mês estamos criando uma maratona da vida escolar, falando sobre adaptação, rotina para casa. Então se inscreve no canal para não perder nada. Eu sou a Edna, sou pedagoga, escritora de livros infantis e de assuntos pedagógicos. Eu crio conteúdos diários sobre atitudes que atrapalham e ajudam a ter um filho, uma filha nota 10. Agora ainda na infância e lá no futuro. Você provavelmente ainda não ouviu falar sobre isso. Existem fatores primordiais que são trabalhados durante a execução do para casa. Primeiro, isso envolve a família no processo de aprendizagem da criança. Isso é um privilégio. Lembra do vídeo que eu cito o papel da escola? Como isso deve estar alinhado com a família? Então, a criança ainda bem pequena, ela não vai aprender tudo sozinha, nem somente sobre a responsabilidade lá do professor. O referencial da criança para tudo é a família. Isso traz mais facilidade para a criança em aprender, pois a aprendizagem envolve fatores relacionados ao ambiente em que a criança vive e depois tem o desenvolvimento de alguns fatores internos da criança, como a autoestima. O para casa também possibilita à criança o aprender desde cedo a ter uma rotina e dentro dessa rotina ter uma tarefa para cumprir e o apresentar dessa tarefa cumprida. Isso dá dignidade à criança e mantém a autoestima elevada. O objetivo principal do para casa não é ajudar a criança a levar uma atividade pronta no dia seguinte. O principal objetivo é ela reter o que ela aprendeu. De uma forma mais técnica, é fazer com que as informações na memória de curto prazo se tornem informação na memória de longo prazo. É ela, de fato, aprender, assimilar o que estudou. Pois é, o papel dos pais no momento para casa é ajudar os filhos a aprenderem e terem facilidade em aprender. E o resultado mais importante disso tudo, além de serem para a vida em todos os aspectos, traz o maior benefício na vida escolar, que, ao contrário de muitos pais pensam, não são as notas, mas a facilidade em aprender. E as notas boas serão apenas uma consequência. Gostar de estudar e ter facilidade em aprender significa crescimento constante até na vida adulta. Se não sabem como fazer tal coisa hoje, amanhã já buscaram e aprenderam. Nada os paralisa, pois eles sabem como adquirir algo valioso, o conhecimento. Assim terão características importantes para adquirirem aquilo que eles precisam. Construir algum negócio, terem altos cargos. E é um conhecimento que vai para a vida toda, porque a criança aprendeu como aprender. Ao contrário de buscar notas, de correr atrás de notas. Se você ensina seu filho a tirar nota boa, aprender nunca vai ser o mais importante para ele. Então ele vai fazer tudo o que ele puder para ter notas, decorar, colar. O problema é que ele vai adquirir um conhecimento que dura poucos dias e será um adulto como vários que vemos por aí. Que não tem prazer por ler, aprender, tudo é muito difícil. Que não tem facilidade de aprender nada, não param em um emprego por dificuldade de assimilarem aspectos primordiais e ficam nessa instabilidade. Eu preciso que você entenda e leve em consideração na hora de ajudar no para casa dos filhos esses dois pontos. A consequência da facilidade em aprender, além de vários benefícios, são as boas notas. E o segundo é a pior consequência de buscar apenas por notas, com certeza será não saber falar o que acabou de ler
E em algum momento será a grande frustração por ter tirado uma nota ruim ou não conseguir o emprego dos sonhos. E poucos pais sabem disso, mas vários fatores externos e internos influenciam nessa aprendizagem. A alimentação, o sono, o ambiente físico, como está o ambiente da casa no dia, o que a criança ouve, o humor da criança. São vários pontos. Antes de falar sobre eles, você também precisa entender que o benefício no momento do para casa é totalmente seu e do filho, e que esse momento é um dos principais responsáveis pelo resultado que seu filho terá na escola. Então vamos começar falando os principais obstáculos que fazem com que o momento do para casa não aconteça e que contribuem para os piores resultados na hora de aprender. Para você já começar cortando da sua lista se você estiver praticando. Pais que dizem: a sua professora ou o seu professor estão achando que eu sou à toa. Ou simplesmente enviam um bilhete falando que a criança não fez o para casa por isso, por isso e por isso, e listam vários obstáculos. E pior, ainda reclamam das notas e rendimento escolar dos filhos, como se a culpa fosse totalmente da escola. Então, faça esse momento do para casa acontecer. Outra universal desculpa é a falta de tempo, né? Que vocês já sabem e que eu falo em quase todo vídeo. Quanto mais adequado for o momento do para casa, seu filho terá mais facilidade e agilidade em terminar as tarefas, porque ele vai adquirindo mais facilidade em aprender, e eu estou falando sobre a famosa inteligência. Outra coisa, se você que é pai ou mãe ajuda no para casa da criança, ela terá mais facilidade em aprender simplesmente pelo fato de ser o pai ou a mãe. Guardou essa? O que você precisa fazer é redefinir suas prioridades. Reserve uns 30 minutinhos para ajudar a criança no para casa e quando estiver ocupado ou ocupada, deixe claro que você está disponível. Filho, vai fazendo para casa e guarda o que tiver dúvida para eu te ajudar na hora que eu chegar ou daqui um pouquinho. Que meu cachorro comeu meu para casa, que nada. A falta de apoio dos pais é o principal motivo que impede a criança de chegar com o para casa pronto na sala. Isso quando ela não esconde, né? E qual é a melhor hora para fazer o para casa? É após uma boa refeição e um banho gostoso. E no mesmo dia da aula, por 2 motivos. Primeiro, a criança está com conteúdo fresco na mente. E nas próximas 6 horas, depois de ter aprendido conteúdo novo, esse conteúdo ainda está na memória de curto prazo da criança. Nesse período, o exercício do para casa será mais fácil para ser assimilado quando eu vejo novamente o conteúdo trabalhado na escola. Segundo, durante o sono da criança, ela processa o que aprendeu e aquele conteúdo se instala. E isso não quer dizer que se você não tiver como ensinar no mesmo dia, o mundo acabou. Apenas que ela terá mais facilidade de aprender ou de assimilar, ok? Bom, para esse momento do para casa, a primeira pergunta que eu gosto de fazer para os pais é: sobre o momento que você está ensinando a criança. Se você fosse a criança tentando aprender, você teria prazer em estar naquele ambiente? Naquele ambiente que você preparou para ensinar a criança para casa? Você terá prazer em ouvir o que você está falando para o seu filho, para essa criança durante o momento para casa? Em ter que lidar com o que seu filho está lidando? Não adianta pagar aula particular por um tempo, investir todo o seu tempo e dinheiro para ajudar seu filho no para casa e dar a ele uma boa educação se o ambiente não for adequado para o momento do aprendizado. Você pode tomar como parâmetro a própria escola. O momento de aprender é momento de aprender. O ambiente é claro, arejado, as mesas limpas, não tem conversa, tablet, brinquedinhos, nem TV ligada. Na mesa tem só o caderno e o estojo. O profissional da educação normalmente está explicando em um tom de voz calmo, tranquilo, pelo menos assim nós esperamos. E eu estou falando agora do espaço físico mesmo, da limpeza, nada de música alta, briga, gritos e os adultos sem paciência. O seu estresse do trabalho vai deixar a criança estressada e desestabilizada. Deixe o estresse do trabalho lá no trabalho.
O momento que deveria ser prazeroso se torna um tormento. E é nessa hora que os pais começam a dar respostas prontas para terminar logo para casa. Às vezes começam a brigar e a usar adjetivos pesados que ninguém deveria ouvir. Nessa altura do campeonato, o objetivo do para casa, o momento em que os pais estariam monitorando esse momento de autoaprendizagem, autonomia da criança, vai todo por água abaixo. O que eu posso te adiantar é que você perdeu seu tempo. Seu filho vai levar o para casa pronto, mas em compensação não vai ter aprendido e algumas vezes até acreditando ser burro, então não vale a pena ele passar por tudo isso por causa de uma atividade pronta. E a criança vai tirando suas conclusões que serão para a vida toda. Estudar não é tão bom, é um fardo, eu dou muito trabalho para o meu pai, minha mãe, melhor não fazer o para casa, minha professora ou meu professor dão muito para casa e eu não consigo fazer. E assim vai. Para que haja uma boa memorização, além desse ambiente seguro para a criança, precisamos nos atentar para 3 requisitos básicos: a atenção, a motivação e o nível de ansiedade, que tem tudo a ver com estresse. Quando uma criança que não está atenta com o problema em casa, que não tem interesse, foco, ela não aprende. Lembrando que a criança não tem a atenção dos pais na medida certa, muitas vezes não será uma criança atenta na hora de aprender os conteúdos na escola. Principalmente se essa atenção falta na hora do para casa. E também pode ser déficit de atenção, que tem vídeo falando sobre isso no meu canal, ok? Falando sobre a motivação. A criança sem motivação não tem atenção, não tem foco, não se interessa por nada, é um ciclo vicioso. Você sabe o que a criança está aprendendo na escola? A criança sempre chega com muita expectativa para contar para a mãe, o papai, os responsáveis, aquilo que aprendeu com seus professores na escola ou as novidades que apareceram durante esse período. A forma com que os pais, os responsáveis, recebem essa novidade vai determinar essa expectativa da criança na hora de mostrar as novidades aprendidas. E vai ser grande a motivação na aprendizagem e na memorização. Então, estimule e elogie. Sobre o nível de ansiedade, é importante a gente lembrar que o ser humano ele é naturalmente ansioso. Mas dependendo do nível de ansiedade, a capacidade da criança em memorizar ou aprender vai diminuir drasticamente. Como assim? Pronto. Em um clima de opressão, de desvalorização, de brigas constantes, de estresse, ninguém vai aprender. O estresse diminui a capacidade do cérebro de memorização e outros fatores também contribuem para o estresse. A falta de sono regulado, alimentação, e isso também está associado à rotina. Então, dentro de uma rotina, a criança deve ter um horário certo para fazer ou para casa. Lembra da rotina? Então, recapitulando, tenha uma rotina para o para casa. Atente-se ao ambiente físico adequado e crie um ambiente seguro para a criança. Um ambiente estimulante, onde ela se sinta bem. Não dê respostas prontas em hipótese nenhuma e ajude a criança a descobrir as respostas. Nunca reclame das atividades ou a quantidade do para casa na frente da criança. Quando não estiver de acordo, chame a coordenação da escola e converse. Procure saber o que seu filho está estudando na escola para ajudá-lo. Sobre os temas que ele está vendo, promova passeios, leia histórias, mostre vídeos que se relacionem ao que ele está estudando, imagens. E elogie. Viu que tudo se resume em paciência e um ambiente externo e interno adequados? É isso. Bons momentos de para casa. Para você e para a criança. Se você gostou desse vídeo, envie para mais pessoas e dê um like. Espero você até o próximo vídeo.